Louvado seja Deus, que o Cristo, Senhor nosso irmão maior, o Criador do planeta Terra, o médium de Deus, a suprema consciência desse universo, nos abençoe e que nós permaneçamos conectados a Ele, a fonte da vida terráquea. E também, por extensão, que nossa motivação íntima nos leve a criarmos um foco, tendo Jesus a ser alcançado por todos nós. Porque nós aspiramos, e o livro, no capítulo 3, trata exatamente, nós aspiramos nos tornarmos médium de Jesus. Então o capítulo de hoje, o 21, fala vida sem morte. Imaginemos para todos nós, seres biológicos, que dependemos do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós vemos, do que nós ouvimos para mantermos a nossa vitalidade corpórea, psicológica e emocional. Imaginemos o que é concebermos vida sem morte. E aí nós fizemos aqui, vamos fazer uma referência a Nicodemos. Nicodemos, todos nós conhecemos a sua história bíblica e cabe a ele, como tarefeiro dessas consciências que a espiritualidade superior chamou esses espíritos integrantes das Sagradas Fileiras, então cabe ao Nicodemos pegar a voz, a palavra do expositor, daquele que estiver falando sobre a nova ordem moral do planeta Terra, os adventos crísticos, pegar a frequência da nossa voz, dar um quanto, vamos chamar assim, um quanto de energia para melhorar a frequência. E assim, a voz do expositor ficar mais acelerada, melhorar a sua frequência para penetrar na voz ou na consciência dos nossos ouvintes, ou dos seus ouvintes. Então, isso cabe a Nicodemos. E aí, nós sugerimos sempre, adquiramos o quanto antes a misericórdia do falar. Então, usando a linguagem de Pietro Baldi, falemos da nossa verdade, mas não percamos a nossa ternura. O capítulo 2, também de importantíssima relevância para todos nós. A força motora geradora da ascensão para Deus. Evoluir faz parte de toda a criação. Todos os reinos, mineral, vegetal, animal, irracional, hominal, todos evoluem. Mas a ascensão só para o hominal, após ele adquirir a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. E aí no livro nós colocamos muito despertado o nosso Cristo interno. Temos um foco como vida para estarmos sempre voltados para as aquisições do eternamente novo. Um item importantíssimo para quem quer ascender é adquirir o silêncio interior. Periodicamente fazermos uma autoavaliação se a nossa conduta está de acordo com o que pregou e viveu o nosso líder, o nosso modelo, o nosso guia, guia dos nossos guias, Jesus de Nazaré. Então, vamos todos adquirir essa misericórdia do falar, para que o Nicodemos possa nos auxiliar. O capítulo 23 fala médio com visão cósmica da vida. Isso é um item muito importante para todos nós. Nós já temos assim aquela noção de que eu sou o que eu penso, eu sou o que eu aspiro a ser, eu sou o que eu amo. Isso, palavra da Joana de Ângeles. Então, se eu sou o que eu penso, eu sou o que eu falo, imagina o nível de consciência das consciências superiores, o nível de consciência dos espíritos que já saíram dessa parafernália social existencial. Então, médium com visão cósmica da vida. Então, vamos todos exercitar essa maravilha, o silêncio interior, para que a nossa voz consiga transformar a nossa vibração, o som da nossa voz, em remédio. Porque a misericórdia é excelente medicamento para o nosso corpo, porque a nossa alma adquiriu a misericórdia. Então, o 24 fala, a apocalíptica luta do homem para despertar o seu Cristo interno. Despertar o nosso Cristo interno, isso é uma coisa muito especial. E a proporção, Cristo, a palavra, que a gente repete sempre,
A palavra Cristo quer dizer amor. Então, despertar o nosso Cristo interno é despertar a fagulha desse Cristo planetário, médium de Deus, que está em todos nós. Então, qual é a tendência natural? A proporção que nós vamos mergulhando para o nosso mundo íntimo, despertando a fagulha do Cristo amor que existe em todos nós estaremos nos revitalizando, porque naturalmente expressaremos mais amor pelo Criador e pelas criaturas. Então, a bondade e a justiça de Deus são inquestionáveis. Então, muitas vezes nós ficamos assim um pouco desarmonizados, querendo explicações para determinados momentos da nossa vida. E aí vem a resposta. A bondade de Deus é infinita, mas a sua justiça está acima da sua bondade. Então, aprendamos a passar pelas tempestades com elegância, porque alcançar a bonança é alcançar a frequência que identifica o Cristo. Então, já aprendemos também na nossa sociedade que ninguém alcança a bonança antes de passar pela tempestade com dignidade. Então, passemos pela tempestade com silêncio interior, normal a todas as almas que concebem que na lei de Deus não existe acaso. Então, busquemos alcançar a bonança Cristo ou Cristo bonança, mas é preciso que passemos pela tempestade com elegância cristã. E o último capítulo é o princípio universal do eu sou. Isso aí praticamente resume todo o livro. Porque quando a gente chega a esse grau de consciência, eu sou, imaginemos. E quem deixou essa palavra com tanta força, com tanta energia, com tanto magnetismo foi Jesus. Observemos quando ele falou, eu também sou caminho. Eu também sou verdade, eu também sou vida. Se nós pegarmos essas três palavras, imaginemos o quanto muda na nossa visão, na nossa vida. Nós passamos a ter um foco que transcenda toda a existencialidade. Então, busquemos. Eu sou o caminho, sempre tendo oportunidade, sejamos caminho para que outros possam caminhar pelos rastros que nós deixamos na nossa trajetória. E quando chegarmos lá na frente, olharmos para trás e observarmos o feixe luminoso que nós deixamos por onde passamos, para que outros possam ter também esse impulso de se tornar caminho, verdade e vida. Entendemos, o capítulo nos leva a não termos ideias fixas. Nós estamos num universo em eterna transformação, em eterna evolução, no eterno vir a ser. Então, ideias fixas. Quantas pessoas presas através dos séculos, dos milênios, reencarnações e mais reencarnações, e não conseguem se desvincular dos seus erros, de outros momentos, onde a nossa infância espiritual nos permitiu que errássemos mais. Agora, temos que colher os frutos da nossa semeadura. Né? Então, a gente pode, olha lá, princípio universal do eu sou. Ao invés de ficarmos tratando daquelas coisas corriqueiras que não levam ninguém a nada, imaginemos, nós botamos assim, imaginemos os ambientes em que Jesus estava presente. Agora, imaginemos os ambientes com ele pregando como porta-voz do Cristo. Imaginemos todas as magníficas cores, as essências, os perfumes, tudo que girava em torno de Jesus. Por ele ser o porta-voz do Cristo, a essência criadora do planeta Terra. Então imaginemos o quanto nós estaremos trabalhando a nossa vida para que nos tornemos médiuns de Jesus, seguindo a sua ética, a sua moral. A moral, amarmos a Deus sobre todas as coisas. E a ética, amarmos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, em síntese, o livro nos leva a compreendermos que o Evangelho é remédio para todos os males da nossa vida.
quanto mais nós nos evangelizarmos, menos nós infringiremos as leis da criação. E, com tal conduta, os nossos chakras, os nossos plexos, os pontos vitais dos nossos corpos estarão trabalhando com mais harmonia, com mais tranquilidade. Então, em síntese, o Evangelho é o remédio para todos os males do universo, não é da Terra. Porque o Evangelho é a síntese das leis de Deus. Então, está aí o livro Cristo, Médium de Deus, para nós refletirmos 25 lições sobre o que é inserirmos o Cristo no cristianismo. Então, quem for sugerir para que o Cristo seja inserido no cristianismo, primeiro precisamos inseri-lo na nossa concepção, nas nossas emoções, nas nossas aspirações, porque nós e a nossa mensagem devem formar uma unidade. E aí nós estaremos aguçando as consciências, principalmente dos desencarnados, que é a maioria dos necessitados. Que Deus permaneça nas nossas aspirações. E logo, logo estaremos marcando eventos, seminários, congressos, todos os tipos de movimentação, para que o Cristo seja inserido no cristianismo. Estamos há 2000 anos falando da mensagem do Cristo trazida ao planeta por Jesus, mas até agora ninguém inseriu o Cristo Criador, a essência vital de todos nós, de todos os seres vivos do planeta Terra, que dependem da essência do Cristo Criador. Permaneçamos em paz, que a luz do Senhor nos abençoe sempre. E aproveitemos, já estamos quase chegando 2026, aproveitemos para novos questionamentos e, dentro do possível e também dentro dos nossos limites, estaremos convocando a sociedade planetária para que todos nós consigamos inserir o Cristo na nossa vida. Paz para todos nós.